Boa noite a todos. Tudo certo? Estão me ouvindo? Tudo certo, Rayana? Tudo certo, Tá tudo liberado aí? tudo Pronto. certo, pode Posso começar. iniciar? Pode começar. Perfeito. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje, podendo moderar o EducaGene de hoje, que é, a gente sabe, uma grande iniciativa da Sociedade Brasileira de Genética Médica. E hoje, em especial, nós temos um assunto que foi iniciativa do Comitê de Anomalias Congênitas e que ele está bem propício à época que estamos vivendo, que se trata das arboviroses e teratogênese atualidades. Para isso, teremos hoje como nossa palestrante a doutora Lavínia Schuller Fatini. Para quem não conhece, né? Ela é médica geneticista, titular pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, doutora em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado no Hospital for Sick Children em Toronto, Canadá, professora do programa de pós-graduação em Genética e Biologia Molecular da UFRGS, é uma das fundadoras e coordenadoras patógenos, nosso conhecido CIA, também da rede latino-americana de genética humana da Lavínia. E vamos nos colocar, receberemos aqui as perguntas de vocês. E a ideia é mesmo focar nesse assunto que é tão frequente no nosso dia a dia e que foi recentemente muito importante desde a época que houve a epidemia da Zika, né? E que agora as crianças já estão até crescendo, mais crescidas, e que nós temos constantemente agentes, vírus teratogênicos e que estão sempre em nossa rotina como médico geneticista, nos nossos setores dos hospitais, onde nós trabalhamos, e que nós temos muitas dúvidas. E hoje a doutora Lavínia vai fazer uma exposição e no final a gente vai bater um papo com ela sobre essas dúvidas também. Então, Lavínia, eu passo a palavra para você. É uma honra estar aqui com você hoje, pessoa que eu admiro tanto pessoal como assim profissionalmente. Bom, então, muito obrigada, em primeiro lugar, para a SBGM por essa iniciativa, que é o Educagene, né, pela gentil apresentação da Denise e a todos os meus colegas do Comitê de Anomalias Congênitas. E essa data foi escolhida porque, na semana passada, uma semana atrás, dia 3 de março, foi o Dia Mundial das Anomalias Congênitas. E ele vem quase junto com o Dia Internacional das Doenças Raras, mas é que 3 de março era para lembrar que 3% de todas as crianças nascem com alguma anomalia congênita, né? Nós sabemos agora que esse 3% é mais, né? Mas ainda fica em torno de 6 a 8%, dependendo do tipo de anomalia que a gente vai colocar, mas essa é uma data, ainda ficou 3 de março, e os 3% a gente não pode esquecer, tá? Então, o tema de hoje é essa questão das arboviroses e o que isso tem a ver com nós, médicos geneticistas. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhum conflito de interesse, participo tanto do Hospital de Clínicas como da Federal do Rio Grande do Sul. Aqui vocês têm fotos de Porto Alegre, fora da inundação, o Hospital de Clínicas, o nosso andar da pesquisa, e como como a Denise falou, eu sou uma das coordenadoras, do Sistema de Informação sobre Teratógenos. Então, o que a gente vai falar hoje, tá? Então, primeiro, o que são arboviroses? O que as mudanças climáticas, urbanização e as arboviroses têm a ver uma coisa com a outra, que são temas atuais, e depois nós vamos, então, para dois exemplos principais, que é o Oropouche, que talvez um novo teratógeno, e o Zika,
Zika é um teratógeno estabelecido, mas assim, o que que nós sabemos agora, né? Quase vão fazer 10 anos em que o Zika foi identificado inicialmente como, primeiro, um surto no Brasil, mas identificado como um potencial teratógeno causando danos cerebrais que se traduziram na microcefalia ou na síndrome congênita do Zika. Então, o que que a gente sabe agora sobre tudo isso que aconteceu? Então, arbovírus, tá? Eu vou fazer algumas explicações para vocês aqui, mas é importante isso que eu vou falar. Vocês podem pensar, mas o que que tem que ver isso na nossa clínica diária? Mas algumas das coisas que eu vou falar são importantes para a gente entender a realidade que nós estamos vivendo agora e o que que nós temos que talvez nos preparar para os próximos anos, tá? Então, arbovírus, apesar, vou contar para vocês que há muitos anos atrás, tá? Quando eu estava na faculdade, a primeira vez que eu ouvi falar de arboviroses, eu pensava que eram, porque só acontecia na Amazônia. Então, eu pensava que arboviroses eram vírus que estavam em ambientes com árvores. Na verdade, arboviroses é, são vírus, né? Viroses que dependem de vetores artrópodes. Então, por isso, artrópode-borne viruses, e por uma coincidência na minha cabeça, estavam nas árvores, tá? Agora, o mais interessante aqui, ó, gente, agora começam as coisas mais interessantes. A maioria deles são vírus de RNA. E o RNA, se vocês se lembrarem das suas aulas de genética e etc., o RNA, os vírus que têm RNA, ou qualquer organismo cujo material genético seja o RNA tem um sistema de reparo muito ruim e muito precário, o que é um desastre se não fosse a alta taxa de replicação e que, na verdade, para eles dá uma vantagem adaptativa, que essas altas taxas de mutação associadas a uma alta infectividade de eucariotos faz com que eles tenham uma variabilidade muito grande, tá? A outra coisa é que alguns deles têm um genoma segmentado, que é o caso do Oropouche. Então, eu posso ter duas linhagens diferentes, por exemplo, infectando o mesmo indivíduo, e se elas estão na mesma célula, eles podem recombinar entre eles, e eu ter uma nova fonte de variabilidade por causa dessa recombinação entre esses segmentos diferentes do genoma, tá? E boa parte, a gente vai ver exemplos depois deles, tem reservatórios em animais não humanos, né? Nós somos animais, então, em outros animais. A gente conhece atualmente mais do que 500 arbovírus, em torno de 530, 550, tá? E eu vou colocar aqui os três grupos que nos interessam mais, porque causam doenças em humanos e que são próximas de nós no Brasil, tá? Então, os flavivírus, o mais antigo conhecido, o vírus da febre amarela, depois o da dengue e mais recentemente o Zika, tá? Depois a gente tem outro grupo onde está o chikungunya, que são os togavírus, apesar de ser transmitido também pelo Aedes e a gente fazer os testes todos juntos, ele é um vírus um pouco diferente e aí o maiaro está junto. E depois tem os bunhavírus, e entra o Oropouche, e esses bunhavírus são uma família enorme de diferentes vírus, e muitos deles responsáveis por zoonoses, por infecções em animais. Aqui o que eu falei, boa parte desses arbovírus, eles têm um ciclo silvestre e um ciclo em humanos, tá? E nos humanos, as infecções por arbovirose, eu estou falando para quem sabe, porque nós somos todos brasileiros e estamos aqui vivendo essa realidade, né? E eles têm uma quantidade, os sinais e sintomas são muito parecidos entre eles. Então, o diagnóstico clínico, ainda que alguns tenham algumas características, vão ser de uma sobreposição muito grande. E envolve febre, dor de cabeça, cansaço, mialgia,
Artralgia, alguns têm mais sintomas em articulações, outros menos, fotofobia, náusea e vômitos, muitas vezes tonturas e, em alguns casos, mais raros e mais graves, progredindo a encefalite e meningite. Alguns vão ter, como dengue, mesmo oropouche, manifestações relacionadas a alterações nas plaquetas, com sangramento e etc. Tá? Aqui é o exemplo do oropouche, tá? Mas é mais ou menos o mesmo raciocínio para todos eles, tá? Então, o, a gente tem esse ciclo em humanos, mas eles têm um ciclo também, e aí por isso dentro da minha cabeça, dentro da floresta, né, com reservatórios em diferentes animais. É interessante que o oropouche, em inglês, é sloth fever, a febre da preguiça, porque a preguiça é um dos reservatórios animais mais conhecidos e aparentemente eu vou falar melhor do Oropouche depois, mas já conto agora para vocês. Aparentemente, é um vírus que também se tornou, ele começou o ciclo em humanos através disso que a gente chama de spillover, de ter pulado. Vocês vão se lembrar muito bem, porque a gente está comemorando, entre aspas, né, 5 anos da pandemia pelo SARS-CoV-2, né? E esse é um vírus também. Vocês se lembram de todas as teorias, algumas fantasiosas e outras reais, de como esse vírus apareceu para nós humanos, ele já existia, e há uma probabilidade muito grande que ele tenha vindo de morcegos e outros da proximidade entre os humanos e alguns animais, tá? O, o vírus Zika e o Oropouche também têm evidências de terem se tornado infectivos para humanos a partir de adaptação que esse vírus faz e começa a ser infectivo também para humanos, tá? Eu não espero que vocês olhem este mapa aqui, os pontinhos todos, tá? Mas é só para mostrar para vocês que, apesar de as arboviroses realmente estarem mais concentradas perto da área tropical, a gente tem alguns tipos de arbovírus que também são transmitidos por artrópodes, ou seja, as moscas e mosquitos, especialmente mosquitos, em regiões da Europa, Oceania, né? Mas Oceania até pega latitudes, mas também aqui no hemisfério com latitudes mais frias, tá? Aqui eu vou usar o exemplo da dengue, mas porque a dengue é bem estudada, existe há mais tempo e é controlada há mais tempo, porque já manifestava sintomas a, evidenciados há mais tempo, tá? Mas olhem que coisa impressionante, olha aqui, ó, ano a ano. Em 1982, Roraima tinha uma frequência aqui, ó, alta de dengue. Aí, em 86, aí aparece o Ceará, aqui o Ceará vai aumentando, pega o Sudeste, 88 diminui um pouquinho, 90, mas vejam como a partir de 94, 95, olha só, se espalha, e em 2008, olha, 2008, tá? Esse artigo é de 2012, mas eu peguei porque o mapa era muito. A linha de tempo dos mapas era muito elucidativa. Não tem mais nenhum estado no Brasil que não tenha dengue, tá? E esse é um mapa mais recente, mas também mostra dados muito importantes. Ó, você se lembra que eu disse que tem um ponto de inflexão ali por 95, em que a gente nem se lembrava mais que existia dengue, eu nem mencionava nisso, e começa a ser um problema nacional. E aqui, ó, não é mais em nível de estado, mas em nível de municípios onde tem o Aedes aegypti. E vejam aqui, eu sou do Sul, né, e outros aqui assistindo talvez sejam do Sul. Dengue para nós era uma coisa que não existia, e agora é a nossa realidade aqui na nossa cidade, tá? Então, isso, isso mostra uma realidade, eu estou falando de dengue, mas é uma realidade para outras arboviroses também. É a realidade que nós temos que nos confrontar agora. Esse artigo que foi publicado no Lancet Planetary Health,
agora, no final do ano passado, ele já se preocupa sobre a questão das arboviroses, tá? Na Europa, tá? E eles mostram aqui a distribuição de um mosquito que é parente do Aedes aegypti, que é o Aedes albopictus, mas que é competente também para transmissão de dengue e outras arboviroses. E a gente vê aqui a variação sazonal. Março é o final do inverno deles, agora quase não tem. Em junho já começa a ter aqui. E vejam aqui a distribuição do vetor, né? No mês de setembro, que é, digamos, a segunda parte do verão deles, bem grande aqui, diminuindo novamente em dezembro, mas não desaparecendo totalmente. E era o que a gente via aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos atrás, e agora nós estamos infestados, tá? Então, há uma preocupação também com relação às arboviroses, porque países que nem sonhavam com isso agora se confrontam. Mas eu quero mostrar para vocês aqui outra coisa que é interessante, que é o seguinte, ó, vou voltar aqui. Há quantos anos atrás vocês acham que o dengue apareceu? Eu achava que era por volta do século XIX, XX, mas na verdade, vejam aqui o a forma, a linhagem mais antiga do dengue tem mais do que em torno de 2.000 anos atrás. E aí começa a se separar. E mesmo esses nossos 4 sorotipos que a gente conhece, é 400 anos, 200, 200 e 200, tá? Ou seja, aqui, ó, tem uma diversificação maior. E vocês pensarem assim, 400, 200 anos, é quando começam e se estabelece as grandes viagens entre diferentes continentes, dentro do continente, entre países. Então, vocês veem que tem uma aceleração aqui de locais onde aparece esse vírus e como ele se espalha. A febre amarela, mesma coisa, ela é uma doença muito antiga, tá? Então, nós não estamos falando de algumas dessas doenças que apareceram agora, não, elas são realmente muito antigas e muitas delas chegam, olha aqui, ó, 500 anos, 500 anos, 500 anos na América do Sul, de novo, esse aqui tráfico de escravos, as colonizações, né, das Américas e assim por diante. Bom, pronto. Gastei aqui uns 15 minutos falando sobre a biologia do vírus, eu ainda vou voltar um pouquinho, mas agora vamos então para a questão que nos interessa, que é o que vai acontecer frente a isso que a gente chama de transmissão vertical, tá? Então, transmissão vertical, ela tem 3 pontos importantes. Uma que nos interessa enquanto geneticistas mais ainda, que é a transplacentária, é quando o vírus consegue atravessar a placenta e infectar o feto. E a resposta placentária media muitas coisas da infectividade e também da teratogênese por mecanismos inflamatórios e outros, tá? Então, é aqui que a gente se preocupa com anomalia congênita, defeito morfológico. Vários desses vírus, eles podem não ter uma transmissão através da placenta, no sentido tradicional, mas ter uma perinatal. Alguns conseguem atravessar a placenta muito madura, a termo, tá? Então, por isso a gente coloca aqui a perinatal durante o parto ou logo após, ou imediatamente antes, tá? E pós-natal, o bebê é infectado através do leite materno, e aí muitas vezes também depois contatos externos, tá? E as consequências vão ser diferentes, dependendo desse momento, tá? Então, tem uma regra muito interessante, eu não botei nenhum slide, mas conto para vocês, que é o seguinte: isso já é conhecido para rubéola, para toxoplasmose, para outros vírus mais tradicionais e que vale para a maioria deles. Quanto mais cedo na gestação, mais difícil é essa passagem transplacentária dos vírus.
Muitos deles dependem de placentas mais estruturadas, mais maduras, para fazer essa transmissão placentária. Mas quanto mais cedo acontece a infecção, mais grave é para o feto. A gente tem aí os efeitos de teratogênese. Mais para o final da gravidez é mais fácil que o vírus passe, tanto que alguns só conseguem passar praticamente a termo pela placenta. O próprio SARS-CoV-2, havia evidências de passagem transplacentária, mas muito perto do parto, que a gente não considerou isso a transmissão vertical clássica pela placenta. Tá? Então, esses riscos, eles são diferentes quanto a risco de transmissão e risco de consequências. Esse artigo aqui, também publicado em 2024, eu achei ele muito simpático porque ele faz um infográfico muito bonitinho sobre os efeitos na mãe, na gestação e fetais ou mesmo pós-parto, tá? E por que que eu chamo atenção aqui, ó? Porque muitas vezes, parte dos efeitos adversos do vírus não é só porque o vírus passou a placenta, mas secundários à, à condição materna, à doença materna. O SARS-CoV-2 era um exemplo, e dengue também um exemplo, que causa febre muito alta, alterações de coagulação, tá? Então, esses efeitos maternos das infecções aqui, que a gente pode pôr sintomas sistêmicos, falência respiratória, meningite encefalite, problemas hepáticos, falência múltipla de óbito e morte, né, em casos extremos, também vão ter consequências fetais. E aqui tem um outro fator de risco que pode estar agregado, não é só o sintoma ou a condição materna, mas muitas vezes uso de medicações para o tratamento da infecção, que não se limitam a antibióticos, pode ser diferentes tipos de medicamentos, tá? Na gestação, então, a gente pode ter a perda gestacional, restrição de crescimento intrauterino, morte fetal, prematuridade e hemorragias. De novo, aqui pode ser uma combinação tanto do efeito do vírus em si, como da condição materna. E aqui, sim, os efeitos fetais, de novo, vão se confundir alguns, mas a nossa maior preocupação aqui são as anomalias congênitas morfológicas, que o pessoal são. Eu achei o artigo muito simpático, mas ainda uso esse termo antigo de malformações, né? A gente usa anomalia e sabe que causadas por agentes externos não é o termo mais correto. Mas aí também há as preocupações quando o vírus tem ação sobre o sistema nervoso central, né? Então, incluindo cegueira, surdez e alterações do neurodesenvolvimento, além da infecção neonatal, que é a transmissão periparto. Esse gráfico aqui foi feito pela Cláudia Loreia e é um artigo que está quase pronto para ser publicado, é uma revisão maravilhosa de acesso aberto de infecções na gravidez, tá? No seminários em Perinatology. Estou fazendo propaganda aqui, disse que não tinha conflito de interesse, mas nesse caso a gente não vai ganhar nada pelo artigo, né? A não ser a possibilidade de transmitir nosso conhecimento. Mas esse gráfico especificamente foi feito pela Cláudia Loreia, e ela separou os quatro principais vírus com efeitos que podem ter efeitos na gravidez, que são o Zika, chikungunya, dengue e oropouche, tá? E a gente vê aqui, ó, efeito de teratogenicidade no Zika é comprovado, no oropouche possivelmente sim, eu vou falar um pouquinho logo depois, e o chikungunya e o dengue não têm um efeito teratogênico por aquela transmissão transplacentária, mas têm efeitos por causa da infecção perinatal ou por causa das condições maternas, tá? Então, quando a gente fala no desfecho perinatal, pode ser já mesmo nas infecções não teratogênicas, né, no sentido de um vírus que não passa a placenta, já pode ser uma consequência da condição materna, ou aqui, ó,
A infecção perinatal por chikungunya, ela é muito grave, ela dá casos de encefalite muito graves e complicações neurológicas em longo prazo. Então, o que que eu quero dizer aqui para vocês, né, médicos geneticistas, que muitas vezes vão atender crianças que tenham alterações de problemas de desenvolvimento, os problemas cerebrais, e a gente tem que investigar também não, nas causas perinatais, tá? Eu tenho as pré-natais, tenho as pós-natais, tenho as perinatais de parto, mas também evidências de infecção perinatal nessas infecções que elas não são teratogênicas no sentido clássico, né? E o dengue pode causar uma trombocitopenia neonatal bastante importante quando a mãe é infectada no momento próximo do parto, tá? É interessante agora, os Estados Unidos estão com bloqueio e a gente não consegue ter muito acesso ao que está acontecendo lá com relação ao CDC, mas os Estados Unidos têm uma vacina já aprovada lá para chikungunya, tá? Nós temos aqui para dengue, Zika, há protocolos experimentais, né? E ainda não temos uma vacina efetiva para chikungunya disponível no nosso país. Então, eu vou, apesar de Zika ser conhecido antes, eu vou começar pelo Oropost. Alguns talvez já tenham assistido eu dei uma das aulas daquelas das 7h30 da SBGM, então alguma coisa vocês talvez já tenham visto aí, mas eu vou fazer um pequeno resuminho aqui, tá? Então, o Oropost tem esse nome porque ele foi identificado em Trinidad e Tobago, que fica muito próximo da Venezuela, tá? Então, a gente pensa Trinidad e Tobago, lá no meio do Caribe, não, é Caribe, mas é bem aqui junto com a Venezuela. E é interessante que logo, e é por causa da região, aqui tem o rio Oropost, a região do Oropost, tá? E é interessante que mais adiante, aqui na ilha de Trinidad e Tobago, Trinidad, né? São duas ilhas, Trinidad e Tobago. Em Trinidad tem muito próximo ali também uma outra região que é Maiaro, que é o próximo vírus, tá? Por enquanto não estamos nos preocupando com isso, mas o Maiaro tá se espalhando pelo Brasil também, tá? Agora, ele é descoberto em 55, identificado em Trinidad, mas já em 1961, o pessoal aqui, não sei se tem alguém do Pará me assistindo, né? Mas o Evandro Chagas, que mora no nosso coração, né? O Instituto Evandro Chagas, o pessoal do Pará já estava mostrando que realmente já tínhamos no Brasil esse vírus que as pessoas nem conheciam ainda. Uh, Claramente, tá? Então, vejam, na década de 60 acontecem os primeiros surtos no Pará, na década de 80 há uma expansão para diferentes localidades amazônicas, especialmente o estado do Amazonas também, tá? Desculpa, em 70 outras regiões do Pará, e a partir de 2000 sai da Amazônia e a gente vai ver isso um pouco melhor, tá? Mas vejam, nessa evolução de onde os casos começaram a ir, se espalhar, também teve uma evolução para uma gravidade maior. Antes, Oropost, assim como Zika, era até que se identificasse que era teratogênico, mais uma das arboviroses, a gente vai ter em algum momento e não vai nem se preocupar com isso, porque os sintomas eram muito leves, não muito diferente de uma infecção viral com algumas consequências maiores, mas não a longo prazo. Mas agora, depois dos anos 2000, tem aparecido casos com complicações neurológicas nos adultos, tá? Óbitos que nunca tinham sido relatados e a nossa preocupação aqui com relação às gestantes, especialmente os seus conceptos, né, que é o feto, o embrião ou o feto, tá? O vetor principal é esse mosquito pólvora, que na verdade é uma mosquinha, uma coisa assim, mas ele também pode ser transmitido, inclusive, pelo pernilongo comum. O pernilongo comum ele é menos apto como vetor, mas é possível de transmitir, tá?
E aquilo que nós comentamos, como os sintomas são muito inespecíficos e não havia, até agora, uma vigilância, seja sorológica, seja epidemiológica, no sentido mais tradicional de sintomas, provavelmente essas infecções têm sido subestimadas, tá? Pelas questões de dificuldade laboratorial até hoje, né? E que, por ser uma doença benigna até recentemente, tá? Agora começa o gráfico, tá? Olha só, pessoal. Quem viu minha última aula, eu tinha posto o gráfico de 2024 comparado com a 23 e a gente já via que tinha aumentado 10 vezes. Oropost, tá? Isso aqui é Oropost com relação a 23 e 24. Aqui, eu estou mostrando 24, tá? E olhem o que, que acontece agora com relação a 25. Vejam o comportamento sazonal de seca e chuva, tá? Então, no norte agora começa a chuva. De qualquer maneira, olhem o que é o início de 25 comparado com o início de 24. Ou seja, nós estamos tendo surto de Oropost no Brasil agora. Para terem uma ideia, durante todo o ano de 24, haviam 13 mil casos de febre Oropost, por aí, um pouco mais, 13, 14 mil, e só em 2025, até a quinta semana epidemiológica, já eram 5 mil casos. E a maioria está onde? No Espírito Santo, tá? Ou completamente fora da área amazônica, tá? E aí nós vamos voltar um pouquinho para essa questão do comportamento dos vírus. Esse pesquisador e seu grupo, tá, o Naveca, ele está na Fiocruz agora, mostra que esse artigo, ele é, deixa eu me lembrar, ele é um pouco mais antigo, é 2019, 2018, mas antes que se pensasse nessa questão de possível teratogênese, ele já mostra que esses surtos que estavam acontecendo com mais frequência eram já de uma nova recombinação do vírus na região amazônica brasileira, tá? Então, aqui, resumidamente, a gente tem aqui uma espécie de uma filogenia do vírus, e a gente nota que a partir de 2016 há uma expansão muito grande desse vírus, que é uma recombinação entre segmentos, que nem eu falei para vocês, essa habilidade do vírus de se recombinar com outros parentezinhos deles, se eles se encontram na mesma célula, tá? Então, esse novo rearranjo, essa nova linhagem, e aqui estão os diferentes segmentos e como se comportam, é provavelmente responsável por essa saída muito rápida do vírus do ambiente amazônico e talvez também pela maior gravidade e, quiçá, possível teratogênese. E aqui, ó, eu botei isso, eu anunciei para vocês, né, que a gente ia ver coisas de genética de populações. E isso é muito legal, porque a gente aprende na escola o efeito fundador, o efeito do gargalo de garrafa, né? E para os vírus isso também acontece, mas o que, que eu quero chamar a atenção? Então, aqui, ó, basicamente, para irmos juntos nesse gráfico, a gente tem um monte, uma população original, e a gente tem aqui, ó, um vermelhinho que é um mutante, tá? Esse mutante pode viajar, se fosse no século XVI, de caravela ou atualmente de avião, e chega num local em que ele já aumenta um pouquinho, e se eu tiver o vetor competente aqui, aumentar, ele vai crescendo, tá? E aqui a gente pode ter esses gargalos de garrafa. Os gargalos de garrafa pode ser aquilo, eu vou fazer uma eliminação do vírus com inseticida, do vírus, desculpa, do vetor, mato quase todos os mosquitos, mas sobrevive um pouquinho e vai que este aqui é resistente ao tal do inseticida, que é que nem bactéria e antibiótico, a vida, e ele
num espaço muito curto de tempo, aqui pode ser muito curto por causa desse efeito gargalo de garrafa, a gente tem uma modificação completa no genótipo de um determinado vírus, tá? Então, isso nos ajuda a entender e dizer assim, escuta, mas Oropost está aqui desde 1960, por que que agora está acontecendo isso? Tá? Então, é a evolução. O que que nós temos agora até fevereiro de 2025 sobre Oropost? Poucas coisas publicadas ainda. Aqui eu chamo a atenção que um artigo publicado em 1982 pelo grupo do Evandro Chagas lá, já falava em gestantes com e abortamentos, tá? Então, eles acham que havia maior número de abortamentos nessa epidemia que teve no estado do Amazonas. E a coisa ficou por isso mesmo, tá? Então, agora, nos anos 2000, com os dados de 24 e 25, a gente tem até o momento 4 casos de mortes fetais com comprovação de que houve passagem transplacentária e mais 22 em investigação no momento. Essas investigações podem demorar porque pode não ter sido coletado material adequado, o resultado ser inconclusivo e vai ficar isso, às vezes, sem resolução. Como eu falei para vocês, o Espírito Santo está tendo um surto muito grande. Eles estão com mais de 70 gestações em acompanhamento, dessas 15 já nasceram, uma criança com um abortamento, 13 nativos sem alteração e uma genesia de corpo caloso. Tá? E a genesia de corpo caloso a gente sabe que é uma coisa que é relativamente frequente, até assim, quer dizer, não é uma coisa tão rara e teria de ver se é uma associação sim ou não. E 13 nativos sem alteração, mas pense o seguinte, são 73 gestações em acompanhamento, nascem primeiro aqueles que a infecção foi tardia, né? Em que eu não espero, que nem eu falei para vocês no início, anomalias congênitas mais graves. Então, nós temos que esperar agora para ver esses que foram infectados ou, né, cujas mães tiveram a infecção mais no início da gravidez, tá? Aborto espontâneo, 5 confirmados por infecção materna, 5 casos de microcefalia no Acre, um no Pará e tem ainda um na Bahia em investigação. Tá? Quando eu digo microcefalia, vamos pensar em uma alteração cerebral que leva à microcefalia. Popularmente ficou o nome microcefalia, mas a gente sabe que é um dano cerebral inicial seguido da microcefalia. Esses 5 do Pará foram descritos num artigo que a Betânia e eu, a Betânia do Acre, né, que é a pessoa que realmente viu esses casos, e ela é impressionante porque, apesar desse trabalho ser publicado agora, foi um trabalho em que, de novo, o pessoal do Evandro Chagas, além de testar 3 casos que a Betânia estava investigando e ativamente enviou para lá o material, investigou também alguns casos que tinham de crianças com microcefalia e que tinham dado negativo para Zika. E eles voltaram lá para ver se encontravam Oropost. De 69 casos, que eram, de novo, né, com microcefalia e que eram Storch, Zika negativos, 6 foram positivos para Oropost, ou seja, 10%, é bastante alto. 5 desses no Pará, um, inclusive, de 2016, 2 de 2016, a própria Betânia tinha visto lá atrás, na época do Zika, né, e que nunca ia se imaginar que já poderia ser um Oropost acontecendo. Esse é talvez o caso mais emblemático visto pela Betânia, né, a doutora Betânia, médica geneticista como nós, uma criança com microcefalia, artrogripose, alterações neurológicas graves, né, e
todos vocês que viram uma criança com síndrome congênita por vírus Zika vão concordar comigo que é o fenótipo clássico da Brain Disruption Sequence, né? A sequência de disrupção cerebral e que leva, então, a todas essas consequências. Vejam, a pele redundante, tanto na cabeça como no pescoço, na fronte, a artrogripose, que indica também lesão de medula, e um perímetro cefálico muito baixo, tá? Essa criança eu digo que é emblemática porque é um dos casos que o Brasil considera como confirmados. Por que confirmados? Porque a criança foi a óbito. Desculpa, aqui a gente tem as imagens. Ela tem uma ressonância magnética pré-natal com 33 semanas que já mostra parte das alterações, e a ressonância foi feita porque ela tinha um oligohidrâmios importante, e aí se detecta microcefalia e alterações cerebrais, e aqui a tomografia pós-natal, em que, de novo, a gente vê o acavalgamento das suturas aqui, mas é impressionante como a gente vê uma quase ausência, né, de córtex cerebral líquido, uma alteração importante de acometimento em fossa posterior, a gente quase não vê cerebelo, e essa criança então também não tinha o corpo caloso, e por isso, quando viram nessa criança do Espírito Santo só a ausência de corpo caloso, chamou a atenção deles, tá? Então vocês podem ver novamente um quadro muito grave. Mas isso que eu queria dizer, que esse é um caso considerado confirmado pelo Ministério da Saúde, porque essa criança vem a óbito, e então, se oportuniza a possibilidade de testar a presença do vírus em diferentes tecidos, que incluíram cérebro, rim, pulmão, líquido céfalo-raquidiano e líquido pleural, tá? E a presença de vírus em todos os tecidos testados, com reações inflamatórias, a identificação do vírus específico, então, para o Oropouche, tá? Então, com diferentes cargas virais, ou seja, uma criança que é totalmente infectada pelo vírus. Então, agora, nos últimos minutos, eu vou rapidinho comentar algumas coisas sobre o que sabemos atualmente sobre o vírus Zika, né, cuja síndrome foi descrita e confirmada em 2016. O que ficou de 2016 até agora, então, enfim, o que é o espectro completo da síndrome congênita pelo vírus Zika? Quais são os riscos absolutos para o embrião e o feto? Quais são o desenvolvimento das crianças em longo prazo, especialmente as que nasceram sem microcefalia, né? A mortalidade, morbidade, e aqui o que eu já tinha falado das crianças que nascem sem microcefalia, tá? O Zika, como vocês sabem, para estudos epidemiológicos foi muito difícil, porque o diagnóstico, tanto sorológico como molecular, tinha falso positivo, falso negativo, inespecificidades, reação cruzada. Os sintomas maternos poderiam, inclusive, ser assintomáticos, então tem muitas crianças que a gente suspeita que foram síndrome congênita do Zika, mas não tem como provar, porque nasceram já com os testes negativos, e as mães apenas com IgG positivo, que pode ser qualquer coisa, tá? Então, a gente não sabe exatamente, até hoje, quem realmente, quer dizer, alguns a gente tem certeza que foram expostos, mas tem uma grande gama de crianças que nós não temos certeza. Em 2023, eu participei aqui, o nosso grupo, junto com o pessoal do Mato Grosso, nós participamos com uma coorte
uma de 13 coortes que seguiram crianças que tinham síndrome congênita do Zika. Então, tem pessoal do Ceará, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e nós com o Mato Grosso, tá? E em que se consegue 1.548 mulheres grávidas confirmadas para infecção por Zika, tá? E, na verdade, então, o que a gente nota é que em torno de 3% das crianças nasceram com microcefalia, mas se acompanhadas posteriormente, em torno de 4% desenvolveram, né, no total, 4% desenvolveram microcefalia. A microcefalia é grave, é mais rara, 1 a 3%, 1,3% das crianças expostas, mas como muitas foram expostas, não é raro no sentido da percentagem, tá? E, de novo, isso se refere a infecções, então, que acontecem na primeira metade da gravidez. Mas vejam que interessante que é a questão, o outro lado da medalha. Nem todas as crianças que tinham alterações de imagem, praticamente 8, com um desvio, um intervalo de confiança que vai até quase 15, ou seja, até 15%, eu estou admitindo aqui que pode ser o meu extremo de alterações de neuroimagem, mesmo em crianças que não nascem com microcefalia. E isso vai se refletir nas anomalias neurológicas, nas alterações, desculpa, neurológicas funcionais, em quase 20%. E vejam aqui a variação muito grande. Então, há estudos que apontam 40%, outros que são menos, outros dizem não, só em quem tem realmente alteração estrutural, mas não é insignificante o risco para crianças que nasceram sem microcefalia, mas que foram expostas, tá? E alterações oftalmológicas. De novo, aqui é bem rapidinho, mas só para mostrar que a maior parte dos casos de microcefalia é do primeiro trimestre, aquilo que eu falei para vocês, né, de que a infecção ela ocorre menos no primeiro trimestre, em termos de probabilidade de infecção fetal, mas é muito mais grave. Outros estudos ao redor do mundo, eu botei aqui um monte de referenciazinhas aqui, tá? Mas mostra que então, pegando Colômbia, outros países, tá? Mesmo Estados Unidos, mostram que a prevalência geral de microcefalia vai estar em torno de 5 a 7%, tá? Menos que 7%. O risco geral de qualquer tipo de anomalia vai até 30%, o que é condizente com o que a gente tem observado, então vejam, de 15 a 29%, e alta taxa de epilepsia nas crianças com a síndrome congênita por Zika, e as alterações oftalmológicas variam muito de acordo com o tipo de exame que foi feito, né? Então, se cai na mão de um retinólogo, a probabilidade de ver alterações vai ser muito maior do que um exame oftalmológico comum. Então, agora aqui eu me encaminho para os meus 2 últimos slides, 3 talvez, sendo que o último é agradecimento, tá? O que a gente está vendo agora é a reemergência. Você se lembra que eu mostrei lá que dengue, febre amarela e talvez os outros existissem há muitos anos. Alguns chegam nos humanos mais recentemente, outros já existem há muito tempo, né? E que tem a ver com uma série de fatores, né? Que depende da evolução viral, da densidade populacional do mosquito, das espécies, mas tudo isso vem junto, aquela ideia de saúde única, tá? Tudo isso está relacionado também à densidade populacional humana, a capacidade de transporte, né? A genética do hospedeiro, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, apesar de sermos geneticistas, né? Tudo isso a ver com clima, competência, a urbanização aqui, que é a densidade populacional, e ciclos ecológicos, tá? Então, esse é meu último slide aqui, que eu gostei muito desse artigo que foi publicado agora, em 2025, só para mostrar que eu me preparei para o Educagene de hoje, tá? Mas eu gostei, porque diz o seguinte, olha o título, tá?
qual é a próxima epidemia de arbovirose na América Latina e outros, tá? Não é mais, a questão é quando e não se, ou seja, vai acontecer, a gente só não sabe quando, tá? Então pode ser o Maiaro, o Oropost, que já está aí, esse Usutu é interessante, é uma outra que existe, ainda não chegou aqui, ou a doença X, quer dizer, uma nova que a gente não conheça. E essa linha de tempo que está nesse artigo, veja, ó, 1700, aí no final dos anos 1700 a gente detecta ah, febre amarela e dengue na África e nas Américas. Aí passa um tempão, aí chega o século XX, e aí começa a aparecer depois da Segunda Guerra, ou né, no finalzinho ali, Zika, chikungunya, Maiaro, essa Usuve, e agora aqui tudo concentradinho, uma quantidade de novas. Então, essa linha de tempo mostra não é só que a gente está detectando melhor isso também, estamos detectando melhor, mas está acontecendo mais e por diferentes vírus. Então, a minha mensagem final era médicos geneticistas, tá? Apesar de a aula de hoje ter sido um monte de virologia, mas trabalhando com isso eu tive de estudar e resolvi compartilhar com vocês, é para entender esse processo todo e saber que o papel nosso da SBGM, porque quem descreveu a síndrome congênita pelo vírus Zika foi a SBGE, tá? Foi um monte de geneticistas que fez uma força-tarefa e foi publicado os primeiros séries de casos, tá? E agora, por oposto, foi a Betânia que dá o alarme e vários outros médicos geneticistas se congregando. Então, o que nós geneticistas temos? O olhar atento na variação da morfologia. Para nós, microcefalia não é a mesma coisa. Como muitos, eu não estou falando mal de outras especialidades, estou mostrando como a gente tem que trabalhar junto. Então, nós sabemos que microcefalia existe por diferentes razões, nós sabemos identificar uma microcefalia que é por uma disrupção, de uma microcefalia que é uma microcefalia congênita, recessiva, a gente pode olhar sindromicamente, fazer diagnósticos diferenciais, compreender os processos de desenvolvimento, tá? Então, o nosso papel nesse processo em que o mundo está indo é fundamental. E nós, brasileiros que estamos aqui e que temos cientistas bons na parte de virologia, epidemiologistas bons, geneticistas médicos maravilhosos, então nós temos tudo para nos consolidarmos, assim como os grupos que vão alertar o mundo e entender melhor. Pronto, fiz aqui meu discurso final. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu interromper aqui. Lavínia, muito obrigada pela excelente aula, né? Muito bom esse último artigo. E você falando de microcefalia, né? Me lembrei até da própria microcefalia vera, né? Uhum, uhum. Que a importância do geneticista, que o geneticista ele tem esse olhar peculiar, e um olhar que nenhum outro especialista tem, né, sobre esse aspecto e consegue fazer bem essa diferenciação. Então, nós só temos a agradecer essa excelente aula e vamos para as perguntas, né? Estamos aí abertos às perguntas. É, vocês tivemos aqui uma excelente audiência, sempre em torno dos picos de 50 aí, um assunto muito importante, uma é preparado, né? Oi? Eu não sei se é o meu ou o teu. Eu senti a tua Alô? voz. Eu não sei se sou eu ou se é a Denise. Alguém nos ajuda aqui? Voltou? Voltou agora? Voltou? Voltou, tá Sim, aham, normal. É, voltou tá. agora? Aham, Perfeito. Então, essa de quando será, eu acho que é perfeito, porque é nos prepararmos para a próxima, né? E pegando aqui um gancho, Lavínia, que eu mesma fiz essa pergunta, né, que me veio, tá. o que você acha que mudou em relação à vigilância de teratógenos virais desde a Zika, né? Alguns referem como forte divisor de águas.
Uhum, é. Sim, isso E a gente vê esse comentário. O que você acha sobre isso? tá. Então, O isso é que super você. importante, Vou fechar aqui o meu. tá? Isso é uma coisa muito importante, assim, ó, é aquelas oportunidades, digamos, tá? Não é que a coisa seja boa, mas assim, é a partir da microcefalia por Zika que há um interesse do Brasil e do Ministério em fazer vigilância de anomalias congênitas. Amanhã a gente vai ter um webinário todos os anos, perto do 3 de março, eles fazem, porque se dão conta que as anomalias congênitas a gente já sabia, mas são importantes, podem ser prevenidas, mas quando acontece uma epidemia com uma responsabilidade governamental muito grande, isso acontece. Mas isso é um divisor de águas no sentido de tanto da vigilância das anomalias como das vigilâncias virais. Porque é a mesma coisa, se aconteceu com Zika, pode acontecer com outro. Então, já um olhar diferente para essa questão do Oropost. Né? Eu vi ali que tem outras Perfeito. Tem perguntas. outras perguntas, já vou fazer Tá. agora. Mensagem de Maria Angélica, né? Não consegui mandar a pergunta aqui pelo QA, estou assistindo no celular. Algum relato de hidropsia fetal Uhum. associada ao Oropox? Já achei relato de caso falando de Zika. Obrigada, foi excelente a revisão. Tá, Angélica, super importante, sim, tá? Um desses casos da Betânia tinha a criança nasceu com realmente com a nasarca, derrame pleural e teve uma outra criança dessas três que ela viu também não chegou a ser hidropsia, mas com bastante líquido, tá? A gente não sabe o quanto isso pode ser uma consequência de algum problema sanguíneo, enfim, mas está descrito e parece ser frequente, tá? Quer dizer, temos poucos casos, mas nos poucos casos a gente já viu dois, pelo menos, tá? Perfeito, Lavínia. Aí o Arthur pergunta: excelente aula, como sempre brilhante. Aí tem descrição de retardo do crescimento intrauterino com hidropsia fetal grave em relação ao ROV? Tá, sim, teve, por isso, são poucos casos que a gente tem, tá? Mas então acho que eu respondi da hidropsia, né? E o retardo de crescimento não foi tão grande assim, tá? Mas foi a microcefalia mesmo. Feito. Muitas pessoas elogiando, excelente aula. Alguns tiveram que sair antes. Mais duas perguntinhas antes Tá. de a gente encerrar. A Erlane está perguntando Ai, como é Lani. que nós poderíamos chegar junto ao Ministério da Saúde, né, para os exames, para detectar os vírus, porque a rotina do neonatologista não consegue ter acesso a muitos exames. Erlane, Oropost, assim, ó, Oropost, dengue, chikungunya, zika, em alguns locais maiaros estão sendo testados pelos LACENS, tá? Saiu uma portaria agora no final do ano por causa da emergência do Oropost, e como o Oropost tem que fazer o diagnóstico diferencial de outras infecções, eles estão testando os quatro. Varia o estado, alguns fazem primeiro Zika, dengue, chikungunya, e se dá negativo vão para o Oropost, mas tem o material guardado, tá? Outros estados já estão fazendo direto todos. A ideia é que teste Oropost direto por PCR, tá? Os estados foram divididos, os LACENS têm contato com centros para fazer isso. Então, alguns LACENS conseguem fazer, outros enviam para centros de referência. O que, que acontece? A resposta demora, tá? A Débora, acho que está por aí, tinha um caso e São Paulo, e o resultado de Oropost, sei lá quando chega, tá? Mas o material deve ser colhido imediatamente depois. É mais complicado, porque como é uma doença muito prevalente, às vezes a criança chega com 5 meses. E aí, se der positivo, a gente não sabe se é infecção pós-natal. Perfeito. Falhou um pouquinho aqui a minha internet, mas já reconectou. Estamos aqui, vamos caminhar aqui para o finalmente. A última pergunta, Lavinha. É, fechei aqui a câmera para ficar mais
Na prática, quando estamos avaliando um RN com múltiplas anomalias congênitas que poderiam ter também um grau, e a confiança é a pergunta do Isaías. Mal diagnóstico sozinho e só elogios da aula, essa é a última pergunta. Que bom. Então, pois é, o diagnóstico, a pergunta do Isaías é super importante, porque muitas vezes o diagnóstico de uma infecção congênita depende de ter afastado causas de síndromes genéticas, né? Então, nesses casos que a gente viu no Pará, todos foram para cariótipo, ah, um deles a gente conseguiu um array, então vai dentro das nossas possibilidades, dos exames que a gente tem disponíveis, né? Então, primeiro, como tudo, dismorfologia, porque vejam, há um fenótipo que é mais ou menos sugestivo de infecção congênita e que não é novidade, já citomegalovírus já era meio parecido, então tem aquela coisa que lembra. Agora, se começa a aparecer outras anomalias que não fazem parte do espectro do que a gente conhece de infecções congênitas, aí eu começo a pensar mais em síndromes. Mas vejam, a gente vai publicar um artigo, tem um outro trabalho que uma colega minha está fazendo junto conosco, que a gente pegou todas as crianças que vieram, porque o Rio Grande do Sul teve menos Zika, tá? Então a gente conseguiu avaliar um número muito grande de crianças com microcefalia, todas vinham para a gente examinar, para sermos examinadas. Então, teve aquelas que a gente confirmou de cara a síndrome genética, Cornélia de Lange, por exemplo, tá? Teve aqueles que a gente classificou como Zika porque estava exposto, fenótipo característico, e tinha aqueles que a gente não conseguiu fazer um diagnóstico clínico, sindrômico, e excluiu infecção congênita, claramente eu fico na dúvida da infecção congênita. E em vários, a gente aproveitou o projeto Genomas Raros, e é impressionante como apareceu, assim, ó, acho que pelo menos 8 casos com síndromes genéticas naquelas microcefalias que a gente não sabia o que que era, tá? Então, realmente vai depender muito, muitas vezes, da nossa possibilidade de usar um armamento, por assim dizer, diagnóstico, né? Muito obrigada. Ah, e o Isaías também Perfeito. pergunta rapidinho se a Sim, sorologia sim, positiva pode confirmar o diagnóstico. isso. Isaías, aí depende. Se é recém-nascido com IgM positivo, tá? E você coletou antes do 5º dia de vida, eu diria que sim, confirma, tá? O pessoal quer o PCR positivo, mas digamos que até recentemente não existia PCR, o nosso diagnóstico ouro é se eu tenho IgM, mas aí eu tenho que testar para saber que o IgM é específico, então fazer aquelas reduções em placa, aquela coisa toda, tá? Mas IgM no recém-nascido, com uma mãe que tenha que ter IgG, mas a criança até 5 meses. E aí, o ideal é tu fazer IgM, IgG e fazer depois, daqui a algumas semanas depois, para ver se o IgG sobe, aquela coisa toda, tá? Então, é isso. Perfeito, perfeito. Pessoal, então eu gostaria de agradecer enormemente a presença de todos que estão aqui numa segunda-feira à noite, firme e fortes, num assunto tão importante, principalmente a Lavínia, e estamos à disposição, tanto em nome da SBGM, como no grupo do Comitê de Anomalias Congênitas, para esclarecer cada vez mais a nossa sociedade, os colegas, sobre algo tão importante. Tudo de bom, Lavínia. Um beijo Muito grande para obrigada. todos e até a próxima. Tá certo. Algumas perguntas que não foram respondidas a gente anotou, tá? A Certo, Erlane deu uma sugestão ótima que o nosso comitê faça guidelines, né? Eu acho que é perfeito. importante. E qualquer coisa eu respondo por e-mail. E eu tô anotando todas aqui e a gente vai mandando pelo avançar da hora, né? Que a Claro. gente, mas assim, tá tudo anotadinho aqui. Obrigada a todos e tá tudo anotado. Obrigada, Lavínia. Tchau. Tchau.